Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos falando-vos de Cincinnati. Queres fazer a obra de Deus? Muitas pessoas imediatamente vão pensar: sim, eu quero, e por isso quero ser um pastor. Ou dizem, outras pessoas podem dizer: como é que posso? Pois vivo nesta cidade e tenho poucas oportunidades de fazer a obra de Deus aqui onde eu vivo. Outros talvez digam: por isso é que eu ando na estrada a dizer a pessoas para aceitarem e acreditarem em Jesus Cristo. Mas deixe-me perguntar a vocês o seguinte: você sabe qual é a obra que Deus está a fazer? Você sabe qual é a obra que Deus está a fazer? Pois, se sabe, então terá melhores possibilidades de fazer essa obra. Mas, se você não sabe qual é a obra que Deus está a fazer, então é capaz de você fazer uma obra, mas essa obra que você esteja a fazer pode ser que não seja a obra que Deus está a fazer. Aí está um problema. E por isso a minha pergunta: você sabe qual é a obra que Deus está a fazer? Queridos irmãos, nós queremos fazer e ser parte desta importante obra de Deus. Mas, para fazermos parte disso e para podermos fazer essa parte, temos que saber o que é a obra de Deus. E, por isso, precisamos de entender bem o que a obra de Deus é para podermos fazer o que Deus está a fazer. E por isso, esse é o meu propósito hoje: vermos uma das partes importantes da obra que Deus está a fazer. E vejamos então qual é a parte nessa obra que nós temos em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Filipenses, capítulo 1, versículo 6, diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aquele que começou boa obra em vós. Entendem? A obra que Deus está a fazer é a obra em nós. Vejam também, por exemplo, em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, versículo 2, diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Jesus é o autor desta obra. E o consumador, isto é, aquele que a aperfeiçoa e vai completar esta obra. A obra da nossa fé é Jesus Cristo. E também vejam em Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 9, que diz assim, Romanos 9, versículo 28, que diz assim: porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve.
o Senhor completará a sua obra, a palavra do que ele disse que iria fazer. Como leem, por exemplo, este versículo, na Almeida corrigida e fiel, diz assim: porque ele completará a obra e abreviá-lo-á em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. Ele completará a sua obra. E como vimos, é a obra que ele está a fazer, que vai completar, que ele começou e que vai completar, é a obra em nós. Vejam também em Zacarias, capítulo 4. Zacarias, capítulo 4, versículo 9. Penúltimo livro do Antigo Testamento. Zacarias 4, versículo 9, diz assim: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa. Foi Zorobabel que fez os lançamentos na reconstrução do templo. Nesse período, elas mesmas a acabarão. Simbolicamente representa Jesus Cristo, espiritualmente, digamos assim, que lançou os fundamentos da casa que é a Igreja de Deus. Ele fundou a Igreja de Deus. E ele mesmo acabará a construir a Igreja de Deus, o corpo de Cristo. Ele é o autor e o consumador. Ele completará a sua obra. E a obra que Deus está a fazer em nós. Deus, através de Jesus Cristo, completará a obra dele na terra. E você é a obra que Deus está a fazer. Você e eu, nós, somos a obra que ele está a fazer. Deus está a mudar você, está a mudar a mim, para virmos a sermos filhos e filhas de Deus no reino de Deus. Está a mudar-nos para sermos filhas e filhos de Deus no reino de Deus. Esta é a razão por que você nasceu. Este é o seu destino. E precisam de estudar estes princípios bíblicos, e temos este guia de estudo que vos ajudará a entender o propósito, a razão, porque é que você nasceu. Queridos irmãos, esta é a obra que Deus está a fazer. A obra de Deus é criar em você e em mim uma atitude nova, uma maneira de ser nova, para virmos a ser filhos e filhas de Deus, como Ele é. Virmos a ser como Ele é. E você e eu temos uma parte nessa obra. Temos uma responsabilidade de nos mudarmos, de nos esforçarmos a mudarmos. Por isso é que lemos em Filipenses 1, versículo 6, que diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. A completará até ao dia de Jesus Cristo ou ao dia que nós morrermos, se isso vier primeiro. Agora, quem é que pode falhar? Diz que Deus começou, através de Jesus Cristo, uma boa obra em nós. Ele começou e Ele a completará. Quem é que pode falhar? Deus ou você ou eu? Deus ou nós? Ou você? Está claro que Deus fará a sua parte. E Ele não falhará. É impossível para Deus mentir e Ele nunca nos deixa. Uma vez que começou esta obra, não nos deixará. Mas a pergunta é a seguinte: você, ou eu, é aplicável a mim também, vamos fazer a nossa parte? Algumas pessoas então dizem: isso é legalismo, porque somos salvos de graça. Não precisamos de fazer nada.
Queridos irmãos, obedecer às leis de Deus não é legalismo. Legalismo é tentar ser justificado por qualquer esforço humano, seja ele que lei seja. Isso é legalismo. Mas obedecer às leis de Deus não é legalismo. Então as pessoas dizem, não. O sacrifício de Cristo é suficiente. Nós não precisamos de fazer nada, pois se precisamos de fazer alguma coisa, isso então está a negar o sacrifício de Cristo. Queridos irmãos, pensar dessa maneira é um raciocínio ilógico, cheio de falácia, sim, da falácia de escolha limitada. Sim, pois o sacrifício de Cristo é, sim, suficiente para nos justificar. Mas uma vez que estejamos justificados, precisamos de obedecer às leis de Deus para nos mantermos e continuarmos justificados até ao fim da vida. Por isso é em que Romanos capítulo 2, versículo 13, Romanos 2, versículo 13, leiam comigo se faz favor, Romanos 2, versículo 13, diz assim: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. E a lei é descrita, a lei espiritual de Deus é descrita pelos 10 mandamentos. Por isso, se uma pessoa não roubar, não quer dizer que seja legalismo. Se uma pessoa não cometer adultério, não quer dizer que seja legalismo. Se uma pessoa não mentir, não quer dizer que seja legalismo. Isso é simplesmente obedecer às leis de Deus. Mas as pessoas dizem, não preciso de obedecer às leis de Deus. Porquê? Porque não querem obedecer a uma lei. A lei do sábado. E por isso estou-vos a mostrar estes guias de estudo que vocês precisam de usar para estudar a Bíblia com estes guias. Porque dizem, não é preciso observar o sábado. Observar o sábado é legalismo. Então você tem a possibilidade de escolher e decidir das leis de Deus a que vou obedecer e a que não vou obedecer. É uma escolha, você tem direito de estar a escolher. Eu vou obedecer às leis que diz não posso roubar, não posso matar, não posso comer adultério, não posso mentir, mas as outras não obedeço. Tem direito? Não tem direito, porque Tiago diz desobedecer a uma é como desobedecer a todas. E por isso desobedecer a uma, por exemplo, do sábado, é como desobedecer a todas. Queridos irmãos, obedecer às leis de Deus não é legalismo. Legalismo é quando tentamos ser justificados por qualquer esforço humano. Qualquer esforço humano. Seja ele por qualquer lei que seja. Queridos irmãos, não somos justificados por nenhuma lei. O preço do pecado não é pago por obediência. O preço do pecado é pago de graça pelo sacrifício de Cristo. Como lemos aqui em Romanos 2, versículo 13, os que praticam a lei hão de ser justificados. Precisamos de praticar a lei para sermos justificados. Mas o que nos justifica é o sacrifício de Cristo. Mas uma vez que estejamos justificados, temos que nos manter nesse estado de estarmos justificados, obedecendo à lei. Porque senão vamos continuar a desobedecer. Então Jesus Cristo não pode estar sempre a sacrificar-se a si, a sacrificar segunda vez, e terceira vez, e quarta vez, porque você continua no pecado. Não. Jesus Cristo morreu uma vez e chega. Paga pelos seus pecados do passado. Agora arrepende-se e tem que viver uma vida limpa.
tem que transformar a sua vida e mudar a sua vida de uma vida que segue a natureza humana para uma vida que segue a natureza divina. Temos que mudar a vida do velho homem para o novo homem. E isto é a obra de Deus em você. E você tem uma parte. A sua parte e a minha parte é de nos esforçarmos, fazermos a nossa parte neste processo de transformação, neste processo de conversão. Isso é a nossa parte. Isso é a obra de Deus que você precisa de se concentrar e que eu preciso de concentrar para fazermos hoje em dia. Vejamos então em 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 4. Diz assim: Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que, por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Temos que nos tornar coparticipantes da natureza divina e isso é a nossa parte, a nossa responsabilidade. Livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Temos que nos livrar, temos que vencer as fraquezas da carne para nos livrar destas paixões da carne que há no mundo. Isso é a nossa parte nesta obra que Deus começou em nós. E Ele a completará, Ele fará a sua parte, Ele nos dará a ajuda, Ele nos dá o Espírito Santo para nos dar a ajuda, mas nós temos que usar o Espírito Santo para vencer e para mudar e para continuarmos a viver de acordo com os princípios das leis de Deus, para finalmente, ao fim de tudo, virmos a ser justificados, como lemos em Romanos 2, versículo 13. Mas a justificação, o pagamento dos nossos pecados, só é feito pelo sacrifício de Jesus Cristo. Mas uma vez que os pecados estejam pagos, não podemos continuar a viver no pecado. Temos que viver de acordo com a lei de Deus. Como eu comecei este sermão, queridos irmãos, eu disse: queres fazer a obra de Deus? E depois disse: muitas pessoas pensam, sim, eu quero, por isso quero ser um pastor. Mas como veem, queridos irmãos, a obra de Deus tem que começar primeiro em nós. Depois, sim, só depois de provarmos que mudamos para o novo homem, é que então podemos ser úteis a servir a Deus. Vejam, por exemplo, a letra de Paulo a Timóteo acerca do desejo de ser um pastor. 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3. Começar a ler do versículo 1 até ao versículo 7. Diz assim: Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, se alguém tem uma aspiração de vir a ser um dia um pastor, a excelente obra almeja. Sim, tem um bom alvo. Mas é necessário, portanto, que o bispo, isto é, o discípulo, que se queira vir a ser um pastor, que queira ser um ministro de Deus, que o bispo seja irrepreensível. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Isto é, tem que ser provado que mudou, está a mudar a sua maneira de viver, a sua maneira de ser, para provar que é irrepreensível. Isto é, está a começar primeiro a fazer a obra de Deus em si próprio. Por isso, você tem que primeiro fazer a obra de Deus em você próprio.
esposo de uma só mulher. Isto é, não é uma pessoa que anda com várias mulheres, está claro, é um esposo de uma só mulher, temperante. Uma pessoa que controla as suas emoções, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto a ensinar. Queridos irmãos, isto leva tempo a pôr em prática, a aprender e a provar que de facto somos pessoas deste género. Não dado ao vinho. Sim, não quer dizer que não beba vinho, mas que o faz em balanço. Não é violento. Cuidado, a maneira que falamos, por exemplo, com os nossos filhos e com as nossas filhas, com as nossas esposas, ou as mulheres que falam com os esposos, de uma maneira violenta, diz não violento. Porém, cordato, inimigo de contendas, não avarendo. Sim, não gosta de entrar em contendas, em zangas, não quer. Prefere fazer paz. Mas está claro, não quer dizer que vai ser uma carpete para as pessoas andarem por cima delas. Mas quer dizer, não gosta de contendas. Não é avarento. Não quer coisas para ele, coisas para si próprio. E que governe bem a própria casa. Isto leva tempo. É necessário de pôr em prática e viver e demonstrar através de anos que de facto está a fazer esta obra de Deus na sua própria vida e por isso está a demonstrar que governa bem a sua própria casa. Criando os filhos sob disciplina. Queridos irmãos, às vezes é preciso demorar alguns anos para ver se de facto os filhos foram criados sob disciplina. Porque é fácil, quando eles são pequeninos, dizer não faças isso e mantê-los assim de uma maneira que eles obedecem. Mas quando eles passarem a idade da adolescência, se não os tivermos educado de uma maneira cuidadosa, de uma maneira correta, de uma maneira que é uma honra para com Deus, eles então se vão desviar. E, queridos irmãos, nós também temos um livro, guia de estudo bíblico, acerca do casamento e da família, que recomendo que vocês leiam e estudam a Bíblia com esses princípios. Porque há muitos princípios do casamento e da família que precisamos de pôr em prática na nossa vida. E se não os pomos em prática, não estamos a fazer a obra de Deus em nós. Isto é, primeiro, pôr a obra de Deus em nós, fazer a obra de Deus em nós próprios. Criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da Igreja de Deus? Queridos irmãos, a nossa família, o nosso casamento, a maneira que trabalhamos com nós próprios, da maneira que nos conduzimos, da maneira que vivemos, da maneira que tratamos o nosso esposo, a nossa esposa, a maneira que tratamos o nosso filho, a nossa filha, isso é parte da obra de Deus em nós. Entendem? Isso é parte da obra de Deus, é uma parte extremamente importante, porque se queremos ser bispos, como diz aqui, e se você quer ser um ministro ou um pastor, se você aspira, tem uma boa almeja, tem um bom alvo, tem um bom objetivo. Mas é necessário, primeiro, que você seja irrepreensível. E isso leva tempo a viver essa vida, e por isso quer dizer que, para uma pessoa ser bispo, já deve ter essa experiência de alguns anos com filhos, com disciplina, que não é só filhos de 2 ou 3 anos, é filhos que às vezes já foram pela adolescência e que demonstram pela sua própria vida que estão a viver de uma maneira correta. Depois diz, versículo 6, não seja neófito.
Isto não é uma pessoa que acabou de ser convertida há pouco tempo e pensa que sabe tudo. Para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Porquê? Porque uma pessoa que foi recentemente convertida, que aprendeu a verdade recentemente, esta verdade vai para a cabeça e faz com que a cabeça fique grande, cheia de conhecimento, e pensa que sabe tudo. E então uma pessoa se ensoberbece, isto é, fica arrogante, pensando que sabe tudo. Sim, o ensinamento e o conhecimento é importante, mas, queridos irmãos, temos que o praticar em amor. E, queridos irmãos, isto é obra de Deus em nós, que nós temos que fazer primeiro. Pelo contrário, versículo 7, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora. Sim, você vai para o trabalho. As pessoas na sua empresa que, por exemplo, não estão na igreja de Deus, falam bem de você. Ou estão a pensar, precisamos de arranjar uma maneira de despedir esta pessoa porque não gostamos desta pessoa aqui na companhia. Mas uma pessoa está a seguir o caminho de Deus, está a ser um bom exemplo, não está a irritar as outras pessoas com que trabalha, embora eles vejam, sim, esta pessoa é diferente, tem crenças diferentes, porque sim, temos crenças diferentes que as do mundo, mas dizem, mas é uma boa pessoa, gostamos dele. E ele é um bom trabalhador, ou ela é uma boa trabalhadora. Não queremos que essa pessoa saia da empresa, porque essa pessoa faz um bom trabalho, é boa pessoa para a empresa. Precisamos dele ou dela aqui. E por isso, ao fim de estarmos um tempo a trabalhar nesta companhia, não é só o que sabemos, mas é esta atitude e esta boa maneira de representarmos-nos que as pessoas gostam e não querem, embora as situações financeiras se tornem difíceis, não querem que nós saiamos da empresa. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Isto é, porque se uma pessoa não tem bom testemunho, começam a dizer mal dele, olha, ele faz isto, assim, aquilo, e depois as coisas vêm a acontecer, porque uma pessoa faz estas coisas erradas, e então dizem mal da Igreja de Deus. Dizem mal do que você acredita, das crenças de Deus. Queridos irmãos, queres fazer a obra de Deus? Então, primeiro, você tem que trabalhar no que Deus quer que tu venhas a ser. Você tem que trabalhar no que Deus quer que tu venhas a ser. Deus quer que tu venhas a ser uma pessoa diferente, um novo homem, e não o velho homem com os pecados, mas o novo homem a viver de uma maneira justa, de uma maneira agradável, de uma maneira que é uma benção, que é uma alegria estar ao pé desta pessoa, é encorajadora, é um bom exemplo. Vamos dar outro exemplo aqui. Veja aqui, por exemplo, o chefe de uma empresa. O chefe da empresa, as pessoas respeitam, mas um dia o chefe desta empresa é apanhado numa má apropriação de fundos. E então torna-se um escândalo e então tem que ser demitido. E torna-se um abalo para a companhia. Isso não é bom. O chefe da empresa devia ser limpo. Devia ser uma pessoa que vive, como se lê aqui, que tem bom testemunho dos de fora, que é um bom exemplo, que é irrepreensível. Como lemos aqui em 1 Timóteo 3, versículo 2. Mas essa pessoa
não foi irrepreensível porque foi apanhada em um caso de má apropriação de fundos. Vou dar outro exemplo. Por exemplo, o presidente da nação, ou o chefe, o legislador principal do Estado, ou da sua região em que você vive, o chefe da região, da área. Essa pessoa, o chefe dessa região, por exemplo, o tuxal de uma área, é uma pessoa que está debaixo do microscópio. Porquê? Porque as outras pessoas vão analisar tudo o que essa pessoa faz. Queridos irmãos, um governo justo não pode ter pessoas no governo que não sejam justas. Infelizmente, os governos hoje em dia encontram-se muitas pessoas que fazem coisas erradas. E é infeliz. Mas é um sinal que os governos de hoje não são governos justos. Agora quero perguntar, achas que o governo de Deus, isto é, o reino de Deus, vai ter pessoas desse tipo no reino? Está claro que não. Está claro que não. Então, como é que Deus vai saber que não são desse tipo? Porque têm que ser treinadas e provadas hoje, antes de virem a estar, ou serem convertidas, ou serem ressuscitadas, como seres espirituais, como filhos e filhas de Deus no reino de Deus. Têm que ser provadas agora. Têm que ser provadas agora de irrepreensíveis. E por isso essa é a obra de Deus em você hoje. E é uma obra que você pode fazer. Você quer fazer a obra de Deus? Bem, a pode fazer, vê? Porque está mesmo à frente de si, nas suas mãos. Você acha que milhares de anos no reino de Deus, algures no período da eternidade, que alguns dos filhos e filhas de Deus vão ser apanhados num caso de má apropriação de fundos? Ou de um mau uso ou abuso da sua autoridade? Não. Não, absolutamente não. O reino de Deus vai ser justo. E essas pessoas que vão estar no reino de Deus vão ser justas e têm que ser provadas hoje. Vejam, por exemplo, comigo, se faz favor, em 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3, versículo 1 a 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Um grande amor que Deus Pai tem para nós, para nos dar a oportunidade para virmos a ser chamados, finalmente, virmos a ser, de facto, filhos de Deus. E estamos nesse caminho, por isso já nos chama filhos de Deus, embora não sejamos completamente assim, como vamos ver. E, de facto, somos filhos de Deus. Sim, somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece. Sim, se você está batizado, você tem o Espírito Santo de Deus, você já é um filho de Deus. Mas por esta razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu a Ele mesmo, não conheceu a Cristo. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ainda se não manifestou o que vamos vir a ser. Isto é, quando viermos a ser completamente filhos de Deus, isto é, quando formos, de facto, nascidos de novo, isto é, após a ressurreição, quando viermos a ser seres espirituais, quando tivermos nascido de novo, porque ainda não nascemos de novo, ainda somos carne e osso,
Mas quando tivermos nascido de novo, no reino de Deus, quando viermos a ser manifestado como verdadeiramente filhos de Deus, seres espirituais, sabemos que quando Ele se manifestar, isto é, quando Cristo vier pela segunda vez, seremos semelhantes a Cristo, a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Somos seres espirituais e podemos de vê-lo como um ser espiritual, como Ele de facto é. Ora, leiam agora no versículo 3. E assim mesmo, isto é a obra de Deus em você, assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Queridos irmãos, isto é a nossa obra, a nossa parte da obra de Deus. A nossa parte é de nos purificarmos-nos. É a nossa parte de mudarmos do velho homem para o novo homem. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança. Este processo de purificação de nós mesmos, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, é a obra que Deus começou em si e em mim. Se queremos fazer a obra de Deus, essa parte é onde nós precisamos de pôr o nosso foco, pôr o nosso tempo, investir e trabalhar nisso. Essa obra que Ele completará ou aperfeiçoará até ao dia da vinda de Cristo ou até o dia em que nós morrermos, qual delas venha primeiro. Vês, queridos irmãos, agora, para poderes fazer a obra de Deus em outras áreas, por exemplo, para poderes vir um dia a ser um pastor ou um ministro, para poderes dar um sermãozinho, poderes ser um diácono ou uma diaconisa. Precisamos de estar empenhados a fazer a obra de Deus em nós. Temos que primeiro fazer a obra de Deus em nós. Porque se não fazemos isso, Deus não nos pode usar. Deus não nos pode usar. Quando eu comecei este sermão, eu perguntei inicialmente: você sabe qual é a obra que Deus está a fazer? Agora você entende melhor qual é a sua prioridade em fazer a obra de Deus? Você agora entende isso melhor? Sim, se você sabe qual é a obra que Deus está a fazer, então você terá melhores possibilidades de o fazer, não é? Ora, então você e eu precisamos nos concentrar em mudar a nossa natureza. Mudarmos do velho homem para o novo homem. Isto é parte de transformar a nossa vida. Precisamos de estudar este livro de acordo com a Bíblia, estudar os princípios bíblicos, estudar cuidadosamente, escrever num papel com cuidado e entender exatamente o que está, e escrever todos os parágrafos da Bíblia e fazer perguntas e escrever, porque quando escrevemos as coisas entram na cabeça. É importante fazermos isso. Foi uma instrução que lemos em Deuteronômio para os reis escreverem a lei. Nós precisamos de escrever estes princípios para aprendermos. E, queridos irmãos, isto foi a promessa que fizemos ao batismo. Não foi? A promessa que fizemos ao batismo foi uma promessa que vamos deixar o velho homem e viver o novo homem. Mas, se você não entende qual é a obra que Deus está a fazer, então você vai fazer o que a maioria dos cristãos hoje em dia fazem. Sim, são sinceros, mas estão sinceramente errados. Queridos irmãos, se você não entende qual é a obra que Deus está a fazer, você é capaz de fazer uma obra que pode ser que não seja parte da obra que Deus está a fazer. Sim,
Você vai pensar que está a fazer a obra de Deus, mas você não mudou a sua natureza, não está empenhado a mudar a sua natureza, da natureza humana para a natureza divina. Se você não está empenhado a mudar do caminho do velho homem para o novo homem, como é que Deus pode usar a você? Como é que você pode representar Deus, então? Por isso, muitas pessoas que têm vários defeitos, mas que não se empenham e não estão empenhadas em mudar-se a si próprias, tornam-se a si próprios representantes de Cristo, mas são falsos representantes, porque estão mascarados como representantes de Cristo, mas não são, porque não mudaram a vida, porque não se arrependeram, não se arrependeram verdadeiramente. E, por isso, o batismo deles, embora seja na água, foi falso, porque não houve o verdadeiro arrependimento. Então pergunto, por que é que as pessoas sentem esta necessidade de pregar agora? Embora eles mesmos não sejam um bom exemplo, como lemos em 1 Timóteo 3. Por que é que sentem esta necessidade de pregar agora? É porque essas pessoas acham que precisam de fazer a obra de salvar o mundo antes do fim do mundo. Ora, isto representa, queridos irmãos, vários mal-entendidos do grande plano de Deus. Precisamos de entender o grande plano de Deus. E o grande plano de Deus é representado pelos dias santos. E precisam de estudar os dias santos. E precisam de os praticar. As pessoas não entendem o significado dos dias santos e por isso não entendem o plano de salvação de Deus, porque não observam os dias santos. E não os observam porque dizem: isto é legalismo, obedecer às leis de Deus. Queridos irmãos, veem como Satanás confundiu isto tudo. Primeiro, obedecer às leis de Deus não é legalismo. Legalismo é tentar ser justificado por qualquer esforço humano ou qualquer lei. Segundo, este não é o dia para salvar o mundo. Salvar o mundo é a obra que Jesus Cristo fará em sua própria pessoa, porque Ele é o Salvador. E Ele o fará quando vier de novo para a terra para salvar o mundo. Porque, e como? Estabelecendo o reino de Deus, isto é, o governo de Deus na terra, para salvar o mundo. Só com um governo justo na terra é que podemos resolver os problemas aqui da terra. E o governo justo na terra não existe. Só o governo de Deus, quando Ele vier estabelecer o governo de Deus na terra, que é o reino de Deus na terra, então é que haverá paz na terra. É que o mundo será salvo. Por isso, queridos irmãos, não estamos perto do fim do mundo. Sim, estamos perto do fim desta era em que o Deus deste mundo, que é Satanás, será castigado e imprisionado. É o fim do reinado de Satanás na terra. Isso é que estamos quase perto do fim do reinado de Satanás na terra. Ainda bem que isso assim será. E será o fim, por isso, do reino dos governos humanos sob o controle de Satanás. Terceiro, por isso a obra de Deus agora é para treinar os poucos que vão ajudar a Jesus Cristo a reinar no reino de Deus. Sim, a obra de Deus agora é para treinar os poucos que o vão ajudar quando Ele estabelecer o governo de Deus na terra. Esses poucos
são os santos. Esses poucos são as primícias. Esta é a obra de Deus em nós, em você e em mim, de criar a natureza divina em nós, a natureza divina em si. Você tem uma parte disso. Isso é obra de Deus que você e eu precisamos de fazer. Isso é prioridade. A obra de Deus, sim, por outro lado, também é de avisar ao mundo que Ele vem para reinar. E fazemos isso como um testemunho, como leem em Mateus 24, 14. Leem comigo, se faz favor, Mateus 24, 14. Mateus 24, 14. Diz assim: e será pregado este evangelho, isto é, esta boa nova do reino de Deus, que vem reinar e para governar o mundo, por todo o mundo. Então, esta boa nova será pregada através de todo o mundo, isto é, em português, e em espanhol, e em inglês, e em francês, e em várias línguas, para testemunho a todas as nações. Não é para salvar o mundo, é para testemunho. Então virá o fim. Não é o fim do mundo, é o fim desta era em que Satanás está a reinar, e será o início da nova era em que Deus, através de Jesus Cristo, vai reinar na terra. Vejam, por exemplo, enquanto estamos aqui, em versículo 12 e 13 do mesmo capítulo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Porque há tantos pecados aí no mundo, tanta iniquidade. As pessoas ficam frias no amor. Porém, aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Nós, como verdadeiros cristãos, temos que trabalhar em nós próprios, temos que perseverar nesta obra até ao fim. Temos que completar esta obra até ao fim, que é a vinda de Cristo, ou quando nós morrermos, qual deles venha primeiro. E em quarto ponto, queridos irmãos, Deus tem tempo. Deus tem tempo. Ele faz tudo em ordem. Vejam comigo, se faz favor, 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 22 a 24. Porque assim como em Adão todos morreram, assim todos serão vivificados, isto é, ressuscitados, através de Cristo. Cada um, porém, na sua própria ordem. Deus tem uma ordem. Ele tem tempo e tem uma ordem. Não está com pressa de querer salvar o mundo todo agora, antes do chamado que as pessoas chamam fim do mundo. Não, primeiro vimos que não é o fim do mundo e várias outras coisas, mas vimos agora que Deus tem tempo. E faz as coisas em ordem. Ele está em controle. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, a primícia. Como diz no grego, esta palavra aqui no grego é no singular. Cristo foi o primeiro. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Os que são de Cristo, que estão a ser treinados agora, e que forem treinados e que forem provados, irrepreensíveis, como lemos, esses então serão ressuscitados e vão ajudar a Cristo a reinar no mundo amanhã, para então salvar o mundo. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. E depois do milénio e disso tudo, virá a segunda ressurreição, que é durante o período do fim, quando ele completar isso tudo. Por isso os outros vão ser ressuscitados quando for o tempo deles. Então as pessoas dizem, tu estás a pregar que há uma segunda chance. Não. Não há segunda chance. Não estou a pregar que há uma segunda chance. Estou a pregar que vão ser ressuscitados. E estou a pregar que estas pessoas que nunca tiveram uma chance
nunca tiveram a primeira chance. Vão ter, então, a primeira chance. Nunca entenderam o plano de Deus e nunca tiveram uma chance de batalhar nesta luta, de vencer a fraqueza da carne. Nunca tiveram uma chance de mudarem da natureza humana para a natureza divina. Vão ter essa chance. Mas, porque as pessoas não entendem estas coisas, têm esta necessidade de pregar agora. Embora essas pessoas que têm essa necessidade de pregar agora, não são um exemplo, como lemos em 1 Timóteo 3. Essas pessoas acham que precisam fazer a obra de salvar o mundo antes do fim do mundo. E como vimos, isso representa vários maus entendidos acerca do grande plano de salvação de Deus. Como acabei de explicar, com vários pontos simples. Lembrem-se, queridos irmãos, lembrem-se, por favor, que o grande plano de salvação de Deus é explicado e entendido quando observamos os dias santos de Deus e os sábados anuais. Não é só observar o sábado semanal, mas é preciso observar os sábados, plural, anuais. Os sábados anuais, quando os observamos. Quando observamos os dias santos de Deus, começamos a entender, de ano a ano, cada vez de uma maneira melhor, o significado do plano de salvação que Deus tem. Começamos a entender como Deus faz as coisas na sua ordem. E então começamos a entender que precisamos de fazer a obra de Deus em nós agora. Isto é, precisamos de resistir à fraqueza da carne e vencer. Mas o mundo não quer isso e resiste os sábados de Deus, particularmente os sábados anuais, e não assim, porque resistem isto, não entendem o grande plano de salvação de Deus. Simples. É preciso praticar para entender. Queridos irmãos, as leis de Deus não estão abolidas. Não estão deitadas fora. Vejam comigo, se faz favor, em Hebreus, capítulo 8, versículo 10. Hebreus, capítulo 8, versículo 10. Diz assim: porque esta é a aliança, está aqui a falar da nova aliança, que firmarei com a casa de Israel. E nós somos Israel espiritual, queridos irmãos. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente, isto é, na cabeça deles, na mente, que é o cérebro, com o espírito do homem no homem, a mente, imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as inscreverei. Escreverei as leis de Deus no coração. Por isso temos as leis de Deus no coração e na mente. O coração é a nossa motivação, queremos obedecer às leis de Deus, e a mente pensamos como pôr as coisas em prática, como viver, como praticar as leis de Deus. Praticar as leis de Deus não é legalismo. Diz assim, praticar as leis de Deus é uma coisa que precisamos ter na mente e no coração e é parte da nova aliança. E eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Queridos irmãos, a nova aliança é observar as leis de Deus do coração e mentalmente. Não é só numa tábua, é querer fazê-las corretamente, completamente. Então, quem é que estará no reino de Deus? Quem é que estará no reino de Deus? Salmos 15. Leiam comigo, se faz favor, Salmos, capítulo 15. O 15º Salmo. Quem estará no reino de Deus? Quem, Senhor, habitará
no teu tabernáculo. Quem há de morar no teu santo monte? Isto é, quem é que vai estar no reino de Deus? Porque lembrem-se, a palavra monte, na Bíblia, representa um governo no reino. O que vive com integridade e pratica a justiça. O que vive com integridade. Isto é, a obra de Deus em nós agora é praticarmos justiça, vivermos na integridade. E o que é que define a justiça? As leis de Deus definem a justiça. E de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que os seus olhos têm por desprezível ao réprobo. Não gosta da iniquidade, não gosta das coisas erradas. Mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Isto é o treino que nós precisamos ter, queridos irmãos, agora, para virmos a ser deste tipo de pessoa, que será a única pessoa que virá a estar no reino de Deus, a reinar com Jesus Cristo no reino de Deus, como reis e sacerdotes, e essas pessoas vão ser os que vão reinar o mundo amanhã para salvar o mundo nesse tempo. Não é nesta era hoje. Neste reino do futuro, no reino de Deus. Queridos irmãos, precisamos agora de nos qualificar. Esta é a nossa responsabilidade agora. Vejam, por exemplo, aqui no versículo 4, ao fim do versículo 4, que diz: o que jura com dano próprio e não se retrata. Tu fazes o que disseste que ias fazer? Porque diz aqui, uma vez que disseste que vais fazer uma coisa, é melhor fazeres, mesmo que tenhas dano próprio. Serve para o seu próprio sacrifício, o seu próprio dano. Se não podes fazer, não prometas. Em João 4,34, Jesus Cristo disse: o meu desejo é fazer a vontade de Deus. Queridos irmãos, nós temos que ter esse mesmo desejo. Mas primeiro temos que mudar a nós mesmos com o Espírito Santo de Deus. Esse é o desejo de Deus, para sermos pessoas santas. Essa é a obra de Deus que Ele começou em nós e que aperfeiçoará e completará à segunda vinda de Cristo. Sim, completará quando nós seremos nascidos de novo e seremos feitos mesmo filhos e filhas de Deus, e será completado esse processo. Queridos irmãos, isto não é fácil. Desenvolver caráter não é fácil. Demora tempo. E caráter requer arbítrio livre. E por isso, porque temos arbítrio livre, por isso há dores e sofrimento. Talvez a maior pergunta que as pessoas perguntam no mundo é a seguinte: porquê este sofrimento todo? Porquê tanto sofrimento na Terra? Porquê? Porquê que há este sofrimento no mundo? E depois dizem, se de facto existe Deus, e se Ele é assim tão poderoso, porquê é que Ele permite este sofrimento todo? Mais especificamente, pessoas poderiam dizer, depois de um certo desastre, seja que desastre for, por exemplo, se Deus é assim tão poderoso, Ele podia ter evitado este grande desastre nesta sala no Rio Grande do Sul. Mas quando dizem isso, esquecem-se do grande plano de Deus. Ou melhor, não entendem o grande plano de salvação de Deus.
E o plano de salvação de Deus é, ao fim de contas, de fazer filhos e filhas de Deus no reino de Deus. Esse é o nosso destino, isso é porque é que nós nascemos. E por isso, Ele nos criou com arbítrio livre, por causa do seu amor para conosco, porque quer que nós venhamos a ser como Ele é. Venhamos a ter a natureza divina. Mas para isso precisamos desenvolver caráter. Isto é a obra de Deus em nós, que Ele está a fazer agora em nós. E por isso precisamos de fazer escolhas. E nos deu a oportunidade de fazer escolhas. Mas o problema é que nós abusamos desta liberdade. Como? Afastámo-nos de Deus e rejeitamos as suas boas instruções, isto é, as leis dele. Rejeitamos a árvore da vida, isto é, desobedecemos às instruções de Deus de como viver, do que é bom e do que é mau, que é a árvore da vida, que é as leis de Deus, baseado nas leis de Deus, através de vivermos dessa maneira, através do Espírito Santo de Deus. E então começamos a chamar às leis de Deus como legalismo. Uma desculpa para não obedecermos às leis de Deus. Isto é, seguirmos a árvore do conhecimento do bom e do mau, isto é, a árvore da morte. Escolhemos, por isso, por causa desta liberdade, a maneira egoísta, escolhemos a maneira arrogante, escolhemos a maneira de viver sem cuidado para com o próximo. E este caminho que escolhemos produz o sofrimento e as dores. O sofrimento no mundo, queridos irmãos, é a nossa culpa. Culpa do homem. E não é culpa de Deus. Deus nos deu a oportunidade de escolher e nós escolhemos o caminho do sofrimento. Infelizmente, escolhemos esse caminho. Sim, pensamos que é um bom caminho, mas o fim é o sofrimento e a morte. Vejam, por exemplo, em Provérbios capítulo 14, versículo 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Parece direito, parece bom fazer isto, aquilo, ou aquilo outro, tararará, temos sempre desculpas, isto é bom, bom. O fim desse caminho é a morte e o sofrimento. Queridos irmãos, para sermos líderes no mundo da amanhã, em que Cristo vai reinar, precisamos de nos purificar agora, como lemos em 1 João capítulo 3, versículo 3. Esta é a obra de Deus em nós. Você quer fazer a obra de Deus? Então seja bem focado a vencer a fraqueza da carne. Esta é a obra de Deus que você precisa de fazer primeiro. Deixe-me dar-lhe algumas áreas ou secções da Bíblia para você estudar, para trabalhar na obra de Deus, para você fazer a obra de Deus em si mesmo. E uma dessas secções, que há muitas, mas que vou deixar com vocês hoje, é em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, vou começar no versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza. Isto é a nossa obra, o que nós tivemos que fazer, morrer a nossa natureza humana. A nossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e cobiça ou avareza, que é a idolatria. Sim, a cobiça é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Queridos irmãos, o mundo está cheio de desobediência. E por causa da desobediência há sofrimento. Sofrimento das pessoas que desobedecem e sofrimento de outros inocentes que estão à volta. Desobediência. Ora, nestas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivias nela. Sim, antes de vocês serem batizados, andavam desta maneira, mas agora são batizados, já não andam desta maneira. Se arrependeram. Mas além disso,
Versículo 8. Agora, porém, além disso, agora o que precisamos de fazer ainda mais é de começar a pôr o novo homem na nossa vida. É o compromisso que nós fizemos ao batismo. E por isso agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maldicência, isto é, blasfémia, a linguagem obscena do nosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus efeitos e vos revestistes do novo homem. Isto é a obra de Deus em nós, que nós precisamos de concentrar. Vejam, por exemplo, no versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Queridos irmãos, isto é a obra de Deus em nós, que nós precisamos de trabalhar, esforçarmos-nos de fazer. Versículo 18. Dar aqui uns exemplos. E podem estudar aqui muitos outros. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Maridos, amai a vossa esposa e não a tratais com amargura. Maridos, parte de amar a vossa esposa é também submeter a ela, respeitá-la, tratá-la com carinho e não com amargura. Filhos, em tudo, obedecei aos vossos pais, por fazê-lo é grato diante do Senhor. Obedecerem aos pais é uma coisa que é grata perante Deus. Pais, não irriteis os vossos filhos. Vocês dizem coisas aos filhos que aborrecem os filhos ou as filhas? Tenham cuidado. Não falem assim com os filhos e com as filhas. Não digam certas coisas que o magoam e os filhos ficam magoados e choram por causa disso. Dizem assim, não irritais os vossos filhos. Ouvem? Ou pensam, isto não é para mim? Precisam de meditar nestas coisas e ver se de facto afeta a mim e a si, e a você. Servos, obedecei em tudo o vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar os homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizeres, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. E, queridos irmãos, podem ler, a Bíblia toda está cheia de ensinamento desta obra de Deus em nós, de que nós precisamos nos mudar para sermos melhor pessoas. Isto é a obra de Deus que você pode fazer. Eu comecei este sermão perguntando, queres fazer a obra de Deus? Então eu disse, uma das respostas que disse foi, como posso? Vivo nesta cidade e tenho poucas oportunidades de fazer a obra de Deus. Queridos irmãos, agora você entende o que é a obra de Deus. E agora você entende que pode fazer a obra de Deus aonde quer que você esteja. A obra de Deus está mesmo às suas mãos de fazer. Esta é a sua primeira responsabilidade de fazer a obra de Deus, que é mudar de si próprio. Leiam comigo, se faz favor, em Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Foi onde começamos. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Deus vai completá-la, vai fazer a sua parte. Essa boa obra Ele começou em você e em mim. O ponto, a pergunta que eu quero deixar é, vai você fazer a sua parte?